como dezenas de casos cobertos neste mesmo canal mostram, nem todos que desaparecem por um longo tempo encontram um jogo sujo. Alguns escapam para uma nova vida, enquanto outros simplesmente fogem de sentimentos de culpa, vergonha ou fracasso. Estatisticamente, a maioria das pessoas que desaparecem são encontradas dentro de dias, se não horas, mas os casos que vamos explorar hoje são infelizmente as exceções. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos 3 casos de pessoas famosas que ainda estão desaparecidas hoje. Levi Davis, nascido em 12 de março de 1998 em Birmingham, Inglaterra, Levi Davis era mais conhecido como um jogador profissional de rugby pelos Worthing Raiders, onde jogava como ala. Ele fez sua estreia pelo Bath em 2017, antes de se juntar aos Ealing Trail Finders. Ele se juntou aos Worthing Raiders no outono de 2021. Além de ser um esportista profissional, Levi era conhecido por participar do X Factor Celebrity em 2019, onde ele e vários outros jogadores de rugby se apresentaram como parte de um grupo chamado TriStar, onde eles ficaram em 5º lugar na competição. No ano seguinte, ele participou do reality show Celebs Go Dating, tendo recentemente se aberto sobre ser bissexual. Ele lançou sua primeira música, With Me, em setembro de 2022. A julgar por todas as contas, Levi era um homem ocupado, com muitos interesses que desejava seguir, e era claro para a maioria que sua carreira estava apenas começando. Mas antes que ele pudesse encontrar seu lugar no mundo da música e da fama, desapareceu. Levi, de 24 anos, foi visto pela última vez em 29 de outubro de 2022, após deixar Ibiza, onde estava trabalhando em música e indo para Barcelona, na Espanha continental, de barco. As câmeras de segurança mostraram ele saindo do antigo pub irlandês na La Rambla por volta das 10 da noite, naquela noite, com a equipe relatando que ele bebeu pouco antes de sair. Ele também ligou para sua mãe, avisando que chegou na cidade, mas precisava de um empréstimo de 30 libras para pagar o hotel naquela noite, pois estava sem dinheiro. Sua mãe, Julie, lembrou-se de repreendê-lo por não ter economizado o suficiente para a viagem. Contando à mídia, ele ligou e disse: "Mãe, você pode enviar 30 libras?" Mas eu disse: "Olha, Levi, você sabe que eu tenho te apoiado mais do que o suficiente nos últimos meses. Você precisa aprender a ser independente." Quando ela tentou contatá-lo depois, não obteve resposta. Ele foi ouvido pela última vez no início do dia 30 de outubro, quando enviou um áudio no WhatsApp para alguns amigos. Julie acrescentou que Levi começou a viajar após receber uma grave lesão no joelho que o deixou incapaz de continuar sua carreira no rugby. No entanto, ele estava interessado em seguir a música desde que recebeu a má notícia sobre sua lesão. Na manhã após seu último avistamento, passageiros de um cruzeiro perto do porto de Barcelona avistaram um homem na água. Apesar da escuridão, identificaram sua camiseta branca e acreditaram que era um homem de pele escura na casa dos 30 anos. Apesar das buscas da polícia espanhola, ele nunca foi localizado. Investigadores sugeriram que o homem era Levi, pois não havia ninguém desaparecido a bordo do navio de cruzeiro. Eles teorizaram que o homem se afogou. Notavelmente, nos dias seguintes ao seu desaparecimento, as autoridades descobriram que o telefone de Levi foi localizado por uma estação subterrânea perto do porto por volta das 6h30 da manhã, enquanto seu passaporte foi encontrado uma semana depois na área de carga do porto. Desde o desaparecimento dele, sua conta bancária não foi acessada. Porém, Julie suspeita que há mais por trás disso. 2 jornalistas da publicação independente Byline Times
sugeriram que a polícia de Barcelona atrapalhou a investigação por não recuperar todas as câmeras de circuito fechado de televisão, imagens e por não verificar todo o histórico de comunicações de Levy, entre outras coisas. Eles também sugeriram que o jovem de 24 anos estava sendo chantageado pouco antes de desaparecer. Eles alegaram que ele havia sido vítima de um esquema no qual foi colocado em uma situação sexual enquanto estava, sob efeito de drogas, sexualmente agredido, e que isso havia sido gravado para que pudesse ser usado para extorquir dinheiro dele. Levy eventualmente confessou o que aconteceu para vários amigos próximos e sua mãe. A investigação sobre o desaparecimento de Levy está sendo liderada pelas autoridades espanholas, com o apoio do Reino Unido, mas Julie expressou seu desejo de ver algum progresso no caso e acha que a polícia britânica precisa fazer mais. Ela declarou: "Eu não sei se meu filho está morto ou vivo. Ele é meu bebê e é muito vulnerável e eu só quero que ele volte para casa." Amélia Zelko. O nome Amélia Zelko pode não ser familiar hoje, mas na década de 50, Amélia representava o que os criminosos desprezavam: honestidade, integridade e força. Ela era conhecida como uma repórter inteligente e sem rodeios, frequentemente escrevendo artigos sobre o submundo obscuro do mundo criminal e político de Illinois, e cobrindo coisas como corrupção, gangsters e jogos de azar. Suas posições firmes e bússola moral inabalável levaram os cidadãos do Joliet a respeitá-la. Ela era tão conhecida e admirada que muitas vezes era referida apenas pelo seu primeiro nome quando discutida. Amélia foi vista pela última vez em Joliet, Illinois, em 25 de setembro de 1957. A mulher de 47 anos, repórter, secretária, tesoureira, gerente de negócios e coproprietária do jornal semanal Joliet Spectator, desapareceu enquanto trabalhava no veículo. Por todas as contas, ela era uma mulher confiante e bem estabelecida. Colegas viram-na na noite de 25 de setembro saindo do escritório do jornal, onde trabalhava em uma história para o dia seguinte. Ela estava de bom humor no momento de sua saída e ninguém suspeitava que seria a última vez que alguém a veria. Quando ela não apareceu para trabalhar na manhã seguinte, seu editor-chefe contatou a polícia. Na casa dela, a 3 minutos de carro do escritório, os investigadores descobriram seu carro estacionado na frente, com as chaves embaixo do banco da frente, onde normalmente ficavam. Ao vasculhar a área e procurar por testemunhas, os vizinhos revelaram às autoridades que ouviram gritos e um carro fugindo em alta velocidade, algum momento entre meia-noite e 12h15 da manhã, mas que não haviam denunciado, pois frequentemente havia adolescentes na área criando barulho e caos. O único outro sinal de que Amélia havia voltado para casa naquela noite foi a descoberta de seus sapatos. Um estava no chão próximo, o outro no porta-malas do carro. Relata-se que um transeunte o encontrou no chão e o colocou lá. Segundo amigos e colegas, Amélia havia dito antes que, se estivesse em perigo, tiraria os sapatos e correria o mais rápido possível. Curiosamente, nenhum outro pertence seu foi encontrado no local. Ela foi vista saindo do escritório com uma bolsa, mas nem ela nem os pertences foram encontrados. Não havia indicações dentro da casa de que uma luta havia ocorrido, sugerindo que ela foi atacada do lado de fora ao chegar. A falta de evidências de que ela pernoitou na casa contribuiu para essa ideia. A principal teoria é que Amélia foi vítima de jogo sujo devido ao seu trabalho. Essa sugestão também não surgiu do nada, já que a polícia descobriu que o editor do jornal, William McCabe, que conhecia a Amélia desde que ela tinha 17 anos, quase foi espancado até a morte por 2 homens não identificados 9 anos antes. Os homens usaram tacos de beisebol no ataque e o deixaram para morrer. Ele foi encontrado por um fazendeiro com concussão, braço e pernas fraturados, além de lesões internas. Além disso, seu escritório foi saqueado na época, levando-o à ideia de que ele havia sido agredido em conexão com seu trabalho.
Embora nenhuma acusação tenha sido feita, William e Amélia compartilharam a crença de que este ataque foi resultado da posição anti-jogo do jornal. Não foi a primeira vez que o jornal enfrentou violência. Era quase rotina tijolos serem atirados pelas janelas e tiros disparados contra o prédio. Amélia mantinha uma caixa trancada de arquivos secretos, alguns dos quais foram roubados durante um arrombamento anos atrás. Certa vez, ela contatou seu irmão, Joseph, para dizer que se sentia insegura ao caminhar até seu carro à noite, temendo que alguém a estivesse seguindo. Joseph apareceu depois em seu próprio veículo, armado com uma espingarda, e Amélia conseguiu chegar ao seu carro sem problemas. William McCabe morreu menos de um ano depois que Amélia desapareceu. A morte não foi suspeita e já era esperada há tempos. Ele entrou e saiu do hospital nos últimos 10 anos. As filhas de William solicitaram uma auditoria imediata, mas foi constatado que Amélia era uma contadora competente e tudo estava em ordem. As autoridades investigaram outras pistas, mas seus esforços foram em vão e o jornal faliu em 1965, tendo funcionado por quase 40 anos. Várias informações vieram à luz décadas depois que Amélia desapareceu. A primeira veio de um bartender que a viu na noite de seu desaparecimento. Ele disse que ela parou para beber algo a caminho de casa e fez 2 ligações de longa distância de um telefone público. O bartender só veio a público em 1978. Da mesma forma, naquele mesmo ano, uma testemunha afirmou ter visto 4 homens com um veículo de cor escura enterrando o corpo de uma mulher perto do fundo de um valão de esgoto aberto, não muito longe da casa de Amélia. A testemunha alegou que isso aconteceu na noite do desaparecimento. O relatório não foi verificado e é incerto o motivo da demora das 2 testemunhas em se apresentar. O caso de Amélia ainda está sem solução e ainda se suspeita de jogo sujo. O FBI investigou o desaparecimento da mulher, de 47 anos. Eles não descartaram a possibilidade de desaparecimento voluntário, mas notaram que a polícia local parecia relutante em entrevistar criminosos proeminentes com os quais ela poderia ter tido problemas. Amélia foi declarada legalmente morta em 1964. Ela foi vista pela última vez em 25 de setembro de 1957, em Joliet, Illinois. Ela é descrita como uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos escuros. Ela tinha entre 1,62 m e 1,68 m de altura e pesava 53 quilos quando foi vista pela última vez. Ela também usava o apelido Molly. Se você tiver informações sobre o desaparecimento dela, entre em contato com o Departamento de Polícia de Joliet no número 8157-243-020. Joseph Force Crater. Joseph Force Crater nasceu em Easton, Pensilvânia, no dia 5 de janeiro de 1889. O primogênito de 4, ele estudou Direito na Universidade de Colômbia, onde conheceu sua esposa, Stella Wheeler, a quem ajudou a se divorciar do marido da época. O casal se casou na primavera de 1917. Depois de sair da escola, Joseph passou de escriturário a advogado de sucesso. Suas conexões da universidade e do trabalho permitiram que ele se aproximasse ainda mais das altas esferas da sociedade nova-iorquina. Seus colegas o chamavam de Joe da Boa Vida, pois ele estava sempre disposto a curtir a vida noturna da cidade, bebendo e dançando. Em abril de 1930, o governador Franklin D. Roosevelt nomeou Joseph como juiz da Suprema Corte de Nova York, no Condado de Nova York, mas nem tudo era como parecia. Joseph Crater já havia começado a ganhar uma reputação um tanto duvidosa, porque ele foi nomeado sobre um candidato oficial apresentado pela organização política Tammany Hall. Muitos começaram a suspeitar que ele havia subornado figuras proeminentes do grupo para impulsionar sua própria carreira. Posteriormente, notou-se que ele liquidou $16 mil americanos em investimentos
e sacou cerca de 7 mil dólares americanos de sua conta bancária na primavera. Essa soma de dinheiro equivale a mais de 350 mil dólares hoje, e foi sugerido que o dinheiro foi usado para pagar os chefes do Tammany Hall. No verão de 1930, Joseph, de 41 anos, e sua esposa Stella estavam de férias em Belgrade, Maine. Eles pausaram após o início de um inquérito anticorrupção, e no final de julho, ele recebeu uma ligação. Ele diria à esposa apenas que estava voltando para NQC para acertar as contas com aqueles sujeitos, sem revelar detalhes da conversa. No dia seguinte, ele retornou para seu apartamento em Greenwich Village. Porém, ele nunca se encontrou com seus colegas ou com os responsáveis pelas investigações anticorrupção. Em vez disso, ele conheceu uma showgirl chamada Sally Lou Ritz, com quem foi para Atlantic City, Nova Jersey. Joseph retornou ao Maine no 1º de agosto, mas 2 dias depois viajou novamente para Nova York, prometendo a Stella que voltaria para seu aniversário no dia 9 de agosto. Entretanto, ela nunca mais o viu. Posteriormente, relatou à polícia que o marido estava bem-humorado ao sair e nada parecia anormal. Em 6 de agosto, Joseph passou cerca de 2 horas revisando seus arquivos em suas câmaras. Ele até destruiu vários documentos. Ele fez um escrivão de direito sacar 2 cheques para ele, que somavam mais de 79 mil dólares em dinheiro de hoje. Junto com o escrivão de direito, Joseph Mara, ele posteriormente levou 2 maletas seguras para seu apartamento, onde instruiu o escrivão a tirar o resto do dia de folga. Mais tarde naquele dia, ele reservou um lugar para um espetáculo da Broadway, no Teatro Belasco, embora já tivesse assistido a peça antes. E então, jantou com Sally Lou Ritz e seu amigo, William Klein, um colega advogado. Mais tarde, ambas as partes dariam relatos diferentes sobre a saída de Joseph do restaurante. Klein disse que pegou um táxi em frente ao restaurante às 21h30 que seguiu para oeste na rua 45. Ritz inicialmente concordou, mas ambos mudaram sua história em algum momento, alegando que Joseph, na verdade, não entrou em um táxi, mas que ele caminhou pela rua, presumivelmente para o teatro, para aproveitar o show para o qual ele havia comprado ingressos. A ausência de Joseph não foi notada de imediato. Somente quando ele não voltou para o Maine que sua esposa contatou amigos e colegas em Nova York buscando algum sinal dele. Seus colegas juízes também ficaram preocupados quando ele não apareceu para a abertura dos tribunais em 25 de agosto e, embora uma pequena investigação privada tenha sido iniciada a seu pedido, nenhuma pista útil foi descoberta. A polícia finalmente foi notificada do desaparecimento em 3 de setembro e a imprensa soube pouco depois, momento em que começaram a imprimir a história nas primeiras páginas, fazendo com que se tornasse notícia nacional. Uma extensa caçada humana se seguiu nas semanas seguintes e foi feita uma nota sobre o comportamento bastante suspeito de Joseph antes de ele desaparecer. Houve muita especulação da mídia de que ele teria fugido do país com uma amante para evitar punição por irregularidades ligadas ao inquérito anticorrupção. Mas também havia sugestões de que ele teria sido vítima de um crime para silenciá-lo. Sua história se tornou tão famosa e comentada que eventualmente o público começou a se referir a fugir como Darun de Crater. Os comediantes também aproveitaram o caso, usando a frase "Juiz Crater, ligue para o seu escritório" em suas rotinas. Pouco depois do início da investigação, os detetives descobriram que o cofre de Joseph havia sido esvaziado e que as 2 malas deixadas em sua casa com a ajuda do escrivão Joseph Mara estavam desaparecidas do apartamento. Nos dias seguintes, após a divulgação do desaparecimento, a polícia recebeu inúmeras dicas e supostas pistas sobre avistamentos de Joseph em outras regiões do país. Em outubro de 1930, um grande júri foi convocado e envolveu 95 testemunhas e 975 páginas de depoimento. Stella recusou-se a aparecer por motivos desconhecidos. O júri
finalmente declarou que as evidências eram insuficientes para determinar o que exatamente aconteceu com Joseph Carter no dia em que ele desapareceu. Notavelmente, o relacionamento de Joseph com Sally Lou Ritz não foi o primeiro caso extraconjugal que ele teve, nem ela foi a primeira showgirl que ele entreteve. Por vários anos, sua reputação foi atormentada pela ideia de que ele tinha uma predileção por tais garotas e que ele socializava com muitas delas. Ele tinha uma amante de longo prazo chamada Connie Marcus ao lado de Ritz. Curiosamente, Ritz deixou o estado poucas semanas após o último avistamento de Crater. Ela foi descoberta em setembro de 1930 em Youngstown, Ohio, onde morava com seus pais. Ela afirmou ter saído de Nova York para cuidar do pai enfermo. Mesmo assim, a polícia a entrevistou diversas vezes ao longo dos anos, inclusive em 1937, quando morava em Los Angeles. June Bryce, outra showgirl, também acreditava ter visto Joseph no dia anterior ao seu desaparecimento. O advogado de Stella alegou que Bryce e seu namorado estavam envolvidos em um esquema de chantagem. Supostamente, o casal extorquiu Joseph, levando-o a retirar grandes quantias no dinheiro anterior ao seu desaparecimento. O advogado afirmou que o namorado de Bryce era o responsável pelo desaparecimento e assassinato de Carter. Bryce desapareceu pouco antes da reunião do grande júri. Ela só foi localizada em 1948, quando estava internada em um hospital psiquiátrico. Vivian Gordon, uma trabalhadora sexual de alto padrão ligada ao juiz de forma tênue, tinha laços com Madame Polly Adler, que obtinha trabalhadoras sexuais para clientes de alto pagamento. Dizia-se que Gordon tinha muitos clientes de alto perfil, incluindo políticos, policiais e empresários, e ela também tinha ligações com Jack Legs Diamond, um contrabandista e gangster de NIUC, que dizia-se socializar de vez em quando com Joseph Crater. Gordon chamou a atenção do público notavelmente após sua morte. Ela foi assassinada em 25 de fevereiro de 1931, após se oferecer para testemunhar sobre corrupção policial porque havia sido falsamente condenada por um crime, fazendo com que perdesse a custódia de sua filha adolescente. As circunstâncias obscuras e a violência evidente em torno de sua morte fizeram o público especular que seu assassinato estava conectado ao desaparecimento de Joseph. Rumores circulavam de que um pequeno caderno vermelho havia sido encontrado na casa de Gordon, implicando homens poderosos em esquemas de corrupção e nomeando-os como clientes habituais. Porém, nenhum caderno assim foi encontrado. No entanto, a morte de Gordon trouxe várias consequências. O policial que a incriminou renunciou à polícia, e o prefeito Jimmy Walker também foi forçado a renunciar. O controle que Manny Hall tinha sobre a cidade finalmente se dissolveu e, mais tragicamente, a filha adolescente de Gordon tirou a própria vida. 6 meses após Joseph desaparecer, em janeiro de 1931, Stella descobriu envelopes contendo todo tipo de documentação, como cheques, ações e títulos, junto com uma nota, embora o conteúdo da nota seja desconhecido. Os envelopes foram encontrados em uma gaveta na casa já revistada. Embora novas pistas tenham surgido dessa evidência, logo se extinguiram. Stella declarou Crater morto em ausência em 1939, pouco depois de se casar novamente, e a investigação sobre seu desaparecimento foi oficialmente encerrada 40 anos depois, em 1979. Em 2005, a polícia revelou que uma mulher morreu aos 91 anos, deixando notas nas quais afirmava que sabia a identidade do assassino de Joseph Crater. A mulher afirmou que seu marido, o detetive da Departamento de Polícia de Nova York, Robert Good, descobriu que o assassino era outro policial da Departamento de Polícia de Nova York chamado Charles Burns, que também trabalhava como guarda-costas para um mafioso judeu e assassino profissional Abram Kidd Twist Rousey. Joseph teria sido enterrado perto da West 8th Street, em Coney Island, Brooklyn, onde hoje fica o Aquário de Nova York.
Apesar do local ter sido escavado em 1950 sem indícios de restos humanos, a tecnologia da época pode não ter sido avançada o bastante para revelar um corpo. Jornalistas que cobriram extensivamente o caso expressaram seu ceticismo sobre o relato da mulher idosa, no entanto. O paradeiro de Joseph Carter permanece desconhecido, e ele ainda é referido hoje como, citando, o homem mais desaparecido da América. E aí estão os fatos. Compartilhe suas teorias nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para apoiar o conteúdo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.